Hoje ela é rainha, mas antes foi amante e acabou com o casamento da princesa mais amada do Reino Unido. Por isso talvez nunca seja aceita. Camilla Parker Bowles ocupa um dos cargos mais altos da monarquia britânica, mas continua sendo vista com desconfiança, tanto pelo povo quanto pela própria família real. Por trás do título de rainha consorte, existe uma trajetória marcada por rejeições, escândalos e um certo telefonema íntimo que virou piada mundial. Sem falar que outro membro da família dela também foi amante de príncipe que virou rei. Como essa mulher sobreviveu ao ódio público, atravessou os bastidores da coroa e, mesmo assim, chegou ao topo? Como gostar da mulher que infernizou a princesa Diana? Ela arquitetou tudo para virar rainha ou foi apenas usada por um sistema que esconde seus segredos sob o manto da tradição? As versões oficiais existem, mas as teorias também. É o que você vai ver no Pura Teoria. Para você entender essa história, é preciso voltar um pouco no tempo. Antes de ser rainha consorte, Camilla Parker Bowles era o centro de um dos maiores escândalos da monarquia britânica, um nome proibido dentro da família real e do lado de fora também, especialmente entre os fãs de Diana. A história começou lá nos anos 1970, quando Camilla conheceu o príncipe Charles num jogo de polo. Os dois se deram bem logo de cara, só que a família real achava Camilla pouco adequada para ser rainha. Resultado? Charles foi mandado para a Marinha e nesse tempo ela se casou com Andrew Parker Bowles. Fim da história? Não mesmo. Charles voltou e engatou o romance antigo, mas como ela era casada, não havia a menor chance de casamento entre os dois. Então a rainha tratou de dar uma forcinha para o filho se casar. E em 1981 ele se casou com a doce Diana Spencer numa cerimônia que foi um espetáculo internacional. Camilla não foi convidada oficialmente, mas sua aparição ficou registrada, usando um vestido creme clarinho, quase branco. Para muita gente aquilo foi uma provocação, e talvez tenha sido. Afinal, quem não sabe que não se deve usar roupa branca ou bem clara num casamento, já que a cor é reservada para a noiva? E o que antes era segredo, acabou se tornando público. O clima azedou de vez em 1989. Durante uma festa, Diana chamou Camilla num canto e soltou o verbo. Eu sei o que está acontecendo entre você e Charles. Não trate as pessoas como idiotas, disse Diana em alto e bom tom. Camilla, meio irritada, respondeu: você tem tudo. O que mais poderia querer? Mas tudo indicava que Camilla mantinha Charles sob controle, como se fosse dependente do amor dela. E se tudo isso já parecia novela, em 1993 veio o escândalo que colocou a realeza no meio de um vexame global, o Camilla Gate. Uma ligação telefônica entre Charles e Camilla, gravada em segredo, vazou para a imprensa. Nela, Charles dizia que queria viver dentro das calças da Camilla e brincou que queria reencarnar como um Tampax, sim, um absorvente íntimo. O mundo inteiro riu. A monarquia britânica virou meme antes mesmo da internet viralizar qualquer coisa. 2 anos depois, em 1995, Diana soltou a bomba definitiva numa entrevista para a BBC. Ela simplesmente assumiu o que estava acontecendo, que ela e Charles já não viviam como marido e mulher. Segundo ela, havia 3 pessoas nesse casamento. Era gente demais. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. A entrevista foi um marco. Diana cansou de ser humilhada. Camilla virou a vilã número 1. Em 1996, Diana e Charles se separaram oficialmente. Aí veio o acidente que tirou a vida de Diana em 1997. O que era rejeição a Camilla virou ódio. A opinião pública não perdoou. A imprensa caiu em cima. Camilla virou símbolo de tudo que havia de errado com a família real. Começaram a surgir teorias da conspiração que diziam que Camilla tinha provocado o acidente de Diana. Tudo movido pelo sentimento que ela despertava nas pessoas. E olha, com exceção dessa última história da Camilla tendo causado o acidente de Diana, tudo isso que você ouviu não é teoria da conspiração, nem fofoca de bastidores. É o fato.
está documentado, gravado, publicado e confirmado. Hoje, Camila é rainha consorte. Até pode ser o papel, mas para muita gente, Camila nunca deixou de ser a amante que desafiou a monarquia e, de uma certa forma, venceu. E não foi pela simpatia do povo, porque ela nunca foi carismática. Foi pelo jogo de influência que sempre soube jogar longe dos holofotes e longe da aprovação popular. Afinal, como gostar da mulher que infernizou Diana? E como se tudo isso já não fosse material suficiente para virar série, tem mais um detalhe que beira o inacreditável. Mas é real. A bisavó de Camila, Alice Kepper, também foi amante de um príncipe de Gales, título de Charles, antes de se tornar rei. Lá no final do século XIX, Alice era a companheira favorita de Albert Edward, o príncipe de Gales que mais tarde se tornaria o rei Edward VII, trisavô de Charles, e mesmo depois de coroado, ele manteve a amante. O caso era público entre os aristocratas da época e o mais bizarro, assim como Andrew Parker Bowles, o marido de Camila, o marido de Alice também aceitava a traição, desde que fosse com o homem mais poderoso do país. Coincidência ou padrão familiar? Não dá para dizer que é teoria da conspiração. Está nos livros de história. Talvez o palácio tenha fechado os olhos uma segunda vez para uma história que parecia se repetir. O certo é que Camila é a primeira divorciada da história que recebe a coroa. Antes, se alguém da realeza quisesse se casar com uma pessoa divorciada, teria que abandonar o título. Foi o que aconteceu com Eduardo VIII, que se apaixonou por uma americana divorciada 2 vezes. Ele abdicou do trono. Seu irmão, George VI, assumiu o reinado e depois sua filha, Elizabeth. Bem parecido aconteceu com Harry e Meghan, mas no caso deles era diferente, porque Harry não estava na linha sucessória direta, e sim seu irmão William. Aí a rainha liberou o casamento. A rainha também deve ter desistido de impedir a relação de Charles e Camila, aprovando a união quase 10 anos depois do divórcio de Charles. Mais um ponto para Camila, mas o caminho à realeza continua amargo. Camila até pode ter virado rainha consorte, mas o caminho até o trono foi cheio de portas fechadas, olhares atravessados e uma dose considerável de rejeição, começando pela própria rainha Elizabeth II. Quando Charles e Camila decidiram se casar oficialmente em 2005, a rainha não foi ao casamento civil. Ela só apareceu na cerimônia religiosa. Dizem que foi uma forma sutil de dizer: façam, mas sem minha bênção. Por sinal, ela nunca abençoou a união publicamente. E o mais curioso? No dia da cerimônia, a rainha usou um vestido creme e dourado, praticamente o mesmo tom que Camila escolheu lá atrás no casamento de Charles com Diana. Coincidência? Talvez, mas para muita gente, ali estava o recado silencioso da monarca. E isso sim, já virou teoria palaciana de longa data. O que pouco se fala é sobre os sentimentos de Camila por Charles. Os dele parecem legítimos, de quem ficou com os 4 pneus arriados, sabe? Mas os sentimentos dela seriam legítimos e verdadeiros ou ela só sonhava entrar na família real? Mas a decisão de enfrentar a rejeição pública e se casar com Charles em 2005 é vista por muitos como prova de que Camila estava disposta a sacrificar sua imagem para viver esse amor. O que você acha? Dentro de casa, a situação era ainda mais sensível. William e Harry teriam tentado impedir o casamento. Fontes dizem que os dois imploraram para o pai não seguir com aquilo. Harry confirmou isso anos depois em seu livro O que Sobra. O motivo? Para eles, a Camila não era só a nova companheira do pai. Ela era a mulher que, na visão deles, contribuiu para o sofrimento da mãe. E isso não se apaga com a assinatura em cartório. A relação de Camila com William sempre foi fria. Ele nunca tratou Camila como avó de seus filhos e deixou isso claro. George, Charlotte e Louis têm uma avó materna, Carole Middleton. Camila não faz parte do núcleo, nem emocionalmente nem simbolicamente. Mesmo assim, Charles teria pedido que William, no futuro, protegesse a imagem dela. Com Harry, a coisa descambou. No livro, ele acusa Camila de jogar pesado nos bastidores. Segundo ele, ela usou seu relacionamento com a imprensa para manipular a imagem dela e vazar informações da família.
Harry diz com todas as letras que foi sacrificado no altar da reabilitação pública de Camilla. Isso parece exagero? Pode parecer, mas não é teoria da conspiração. É a versão de quem viveu a guerra interna por dentro. E não para por aí. Em 2021, Harry e Meghan deram aquela entrevista bombástica para Oprah Winfrey, lembra? Eles revelaram que um membro da família real demonstrou preocupação com a cor da pele do primeiro filho do casal, Archie. Eles não disseram quem foi, só disseram que seria muito prejudicial expor o nome. Mas em 2022, o jornalista Tom Bower lançou o livro Revenge, Vingança, e foi direto ao ponto. Segundo ele, foi Camilla quem fez a piada, perguntando se Archie seria um africano ruivo. Um comentário, no mínimo, preconceituoso e que mostra que, dentro da realeza, as chamadas piadas internas muitas vezes escondem verdades desconfortáveis. Isso é teoria da conspiração? Não, é uma teoria puramente baseada em relatos documentados. O certo é que, com todo esse passado, Camilla nunca pôde usar o título de princesa de Gales. Tecnicamente ela podia, mas evitou porque sabia que seria como colocar um vestido de Diana e sair na rua esperando aplausos. A coroa até aceitou o casamento, mas o título era demais. Ser princesa de Gales era carregar o nome de uma lenda, e Camilla sempre soube que não era vista assim. Por isso ela optou na época por ser chamada de Duquesa da Cornualha, uma decisão pessoal e estratégica orientada por assessores da monarquia para preservar a imagem pública de Camilla e evitar atritos com o público britânico. Quando a rainha Elizabeth II se foi, em setembro de 2022, Camilla Parker Bowles deixou de ser conhecida como Duquesa da Cornualha para se tornar rainha consorte, título que representa que ela é esposa do rei, mas sem exercer poder constitucional. Agora, como rainha consorte, ela ocupa um espaço que parece ser seu, mas que nunca foi completamente aceito. E o futuro já tem um limite definido. Se o rei Charles se for antes de Camilla, ela passa a ser chamada de rainha viúva, sem poder político, sem voz ativa, sem trono de verdade, só o título. Um reconhecimento protocolar de quem conseguiu chegar aonde queria, mas nunca por aclamação e nunca por merecimento aos olhos do povo. E Kate será a rainha consorte e, pelo jeito, terá o mesmo carinho do povo dispensado para Diana. Apesar de tudo, a luta de Camilla por um lugar reconhecido na realeza parece que está longe do fim. Se Camilla achou que ao virar rainha consorte os problemas acabariam, ela se enganou. Mesmo com o título oficial, as disputas de bastidores continuam, agora com novos protagonistas e novas tensões. Com Kate Middleton, a relação sempre foi morna. Educada sim, mas distante. Fontes próximas afirmam que sempre houve atrito silencioso entre as duas. Camilla nunca engoliu muito bem o carisma de Kate, e principalmente o fato de que, aos olhos do público, ela seria a sucessora natural de Diana. Camilla teria resistido a repassar funções reais para Kate, mesmo depois que a nora assumiu o título de princesa de Gales. E durante o tratamento de câncer de Kate, algumas decisões polêmicas acenderam alertas. Camilla teria assumido funções sem consultar ninguém, cortando a nora de eventos importantes, como se ocupasse um lugar que nunca foi realmente dela. E se no palácio o clima não é dos melhores, em público as coisas também não ajudam. Camilla já protagonizou uma série de gafes que viraram memes, piadas e até constrangimentos diplomáticos. Durante a última crise global de saúde, por exemplo, ela fez uma piada fora de hora sobre o C-19, sabe? Que caiu muito mal. Em funerais e eventos solenes, já foi flagrada com expressões de tédio ou desinteresse, o que gerou críticas sobre sua postura em momentos delicados. Em cerimônias oficiais, já furou protocolo, usou acessórios inadequados e até ficou fora de posição em eventos de alto escalão. Para completar, alguns olhares atravessados, trocados com Charles em público, não passaram despercebidos. Em certos momentos, o clima entre os dois parece mais de irritação do que de realeza. Na visita do presidente Trump ao Reino Unido, a relação amistosa de Melania Trump e Kate ganhou manchetes, enquanto nitidamente Camilla tentava impor sua presença.
Mas o pior de tudo é o fato de ela ser apontada como um empecilho na relação de Charles com Harry. Há quem garanta que ela é responsável pelo distanciamento dos dois. Estaria ela atacando a monarquia de dentro ou é apenas mal interpretada? Tudo isso ajuda a manter viva uma imagem pública de quem nunca foi plenamente aceita. Camila carrega até hoje o peso da comparação com Diana e carrega também o incômodo de ser alguém que chegou aonde chegou sem nunca ter sido escolhida ou aprovada pelo povo. Camila seria vilã, sobrevivente ou manipuladora, ou só o retrato perfeito de um sistema que protege os seus, custe o que custar. O tempo passou, os títulos mudaram, mas a percepção continua. Para muita gente, ela é, e sempre será, a mulher que entrou no meio de um casamento, virou rainha, mas nunca conquistou o trono da opinião pública. E aí, você acha que Camila é vilã ou só tenta encontrar seu espaço? Conte aqui nos comentários. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora e ative também o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quiser saber sobre as teorias relacionadas a Melania Trump, e olha que tem muita teoria, clique no vídeo que aparece aí na tela e eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!